Isso que você está vendo na tela é retirada de dinheiro, recorde dos investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Tem um motivo muito claro para isso que ajuda a gente a prever o que vai acontecer. Nesse vídeo a gente vai mostrar também o jeito mais fácil de você começar em opções do zero, tudo bem mastigado, e eu vou avaliar os fundamentos de duas empresas que eu tô achando extremamente interessantes no momento atual. Então vamos lá. Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou continuar respondendo as dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui @carvalho.jimmy. Isso aqui foram algumas das dúvidas bem variadas que me pediram lá e eu vou trazer todas elas para vocês de um jeito bem dinâmico. Então, a primeira coisa, opções do zero. Particularmente, o jeito mais fácil de você aprender opções não é nem por livros, seria com vídeos. Eu deixo na capa do meu canal um vídeo extremamente fácil com básico de opções. Então, se você quer aprender, dá uma olhada lá. E também vou te mostrar um livro aqui na Amazon muito fácil que você pode comprar e ele tem uma linguagem mais fácil. Então eu tô aqui no YouTube, vou escrever aqui Jimmy Carvalho, que é o meu nome, muito prazer. Vou clicar aqui, o primeiro vídeo é Ganhe Dinheiro com Opções, né? Um tutorial bem básico que você aprende. Tem muitos vídeos básicos aqui no meu canal. No YouTube eu foco bastante nesse conteúdo mais simples e às vezes eu trago algumas coisas bem mais avançadas e complexas, mas tem muito conteúdo básico. Então dá uma olhada no canal que você vai encontrar. É a forma mais fácil de você começar. Aqui na Amazon, se você procurar opções, você vai encontrar uma série de livros. Esse primeiro livro aqui, Fique Rico Operando Opções, é um dos livros mais simples na linguagem para você aprender opções que existe, tá? Depois, se você quiser uma leitura mais completa, uma leitura que até os profissionais usam, o pessoal que trabalha em corretora, seria esse Opções, Futuros e Outros Derivativos. E se você quiser, dá uma olhada nos livros aqui. De modo geral, tem muitos livros aqui interessantes, todos eles devem contribuir de alguma forma. Não costuma ter discordância entre os livros porque eles são mais teóricos, não abordam tanto estratégia. A estratégia seria como utilizar a ferramenta opções. Eles costumam ir mais explicando as ferramentas, tá? Esse do Lee Lowell tem um pouquinho de estratégia também, tá? Mas de modo geral é isso. Os livros não brigam muito entre si, então qualquer um aqui vai te ajudar a você começar. Esse Fique Rico é o mais simples, esse outro é mais avançado. Ó, nós temos também o livro aqui do professor Luiz Maurício, tá aqui o Instagram dele, aí tem um site dele aqui, se você quiser ver, é uma grande, basicamente uma enciclopédia, né? Tem muito conteúdo aqui sobre opções no livro dele também, e ele é brasileiro, então é legal a gente prestigiar o nosso professor aqui, Luiz Maurício. Fluxo estrangeiro. Me pediram para falar um pouco sobre o fluxo do capital estrangeiro, que está tendo uma retirada muito grande esse ano, está sendo até surpreendente, boa parte dos analistas não esperavam isso, lembrando que eu não sou analista, tá? Sou assessor de investimentos, tenho uma assessoria de investimentos, além de ser especialista em opções, tá? Tem assessoria OTM Invest, a gente tem lá mais de 800 milhões sob gestão. Hoje em dia, no dia que eu tô gravando, né? A gente cresce bastante. Mas vamos lá, não é hora de eu fazer propaganda disso. Mas dá uma olhada no fluxo. Aqui é o fluxo dos últimos meses. Tá sendo bem negativo e eu vou explicar um pouquinho do porquê. Existe uma situação seguinte. Essa primeira parte, estavam overrated no Brasil. O que é isso? No Brasil, muito do que se investe aqui, vou voltar aqui à tela pra gente ter essa visão geral, é a partir de fundos passivos. São fundos de investimentos, ETFs, que investem em mercados emergentes. E o que acontece? Conforme entra o dinheiro para eles, eles vão aplicando. Só que o cenário brasileiro estava extremamente otimista até o ano passado, tá? O pessoal estava sim bastante otimista com o Brasil, por causa de toda a questão global, por causa das reformas que aconteceram, por causa que o mundo normalmente é mais progressista, ou seja, mais de esquerda, e o Lula é de esquerda, ele ganhou a eleição. Então existia todo um cenário extremamente positivo pro Brasil. E o que acontece a partir do final aqui do ano passado, ó, vamos ver se a gente tem aqui, ó. O ano passado, de agosto pra frente, a gente já começou a ver retiradas significativas, né? 2 meses bem positivos no final do ano e depois retiradas consecutivas. O primeiro ponto é que na hora de alocar os recursos em países emergentes, a gente tem um fator. Os fundos estavam com mais do que eles normalmente tinham em Brasil, por causa do otimismo, do que estavam em, por exemplo, China, do que estavam, por exemplo, em
em Argentina, em outros países emergentes. E agora eles estão corrigindo essas aplicações, essas porcentagens, porque não se justifica mais, tá? Então isso aqui ajuda a gente a ter um norte de que essas retiradas, elas são relevantes, mas muito provavelmente elas devem ter um limite, tá? Não deve ser uma venda massiva de Brasil ao ponto de não pararem de vender e matar nosso mercado aqui. Eu não acho isso. Eu acredito nesse balanceamento de carteira que os grandes fundos globais estão fazendo no Brasil. O Brasil perdeu um pouco do momento especial que estava vivendo, que agora é ocupado por outros participantes. A Argentina tem chamado muito atenção e muito recurso. A China está voltando a atrair recursos. Então a gente está vendo um reajuste do cenário global que não é muito favorável para o Brasil. Apesar de que o Brasil ainda tem lá, em termos relativos, uma figura ok, tá? A gente não tá horrível, a gente não tá bom, mas a gente tá aqui ok. Eu sei que você talvez pode ter um pouco de pessimismo com o Brasil, mas enfim, é normal. O gringo não tá vendo, ele não é tão pessimista quanto as pessoas aqui dentro do Brasil, tá? Só para você entender. Isso aqui tem sido algo relevante pro pessoal, né? Mas como eu falei, eles não são tão pessimistas assim como a gente é aqui no Brasil. O Brasil, ele não tá fazendo mais reformas, ele não demonstra lá tanta responsabilidade fiscal aqui para um país que, igual o nosso, que é algo mais lateral, é um país emergente, a gente precisa mostrar um bom trabalho em controle fiscal, em reformas, em controle dos juros, inflação. A parte aqui monetária a gente até que tá fazendo bem. A gente segura os juros no alto para mostrar que a gente tá aqui firme para combater a inflação, mas o governo gasta demais, o que puxa a inflação para cima, né? Então são balanças desequilibradas e isso tudo mostra que não deveriam ficar overweight, tá? Que se não deveriam ficar com mais posição no Brasil do que estavam antes. Essa é uma visão geral e existe uma mudança de perspectiva no mercado de juros americano também. O que significa isso? A ideia é que o juros americano iria ter coisa de 4 cortes esse ano, hoje já se discute um corte ou nenhum. Então, isso faz o investidor fugir um pouco do risco, tá? E a gente é risco, a gente é um país emergente, então o Brasil, de modo geral, é um investimento de risco. Então, o pessoal aqui, com essa mudança na perspectiva, muda também um pouquinho essa questão da alocação. Então, isso aqui, para mim, é o que justifica toda essa saída do dinheiro estrangeiro, do dinheiro do investidor lá de fora. Acredito que essas vendas não se sustentam por longos períodos de tempo. Acho que tem aí, dá para continuar vendendo o Brasil ainda por mais um tempo, mas não dura tanto assim. Não é uma catástrofe, não é o momento da gente se desesperar, tá? Por causa desses fatores gerais, não acho que é momento de desespero ou coisa do tipo. Lembrando que coisa de 50% a 60% do fluxo brasileiro costuma vir de fora, tá? Do fluxo da bolsa brasileira. O que é fluxo? É o dinheiro que entra, né? Pra coisa subir tem que ter gente comprando. Isso é fluxo. Pra cair tem que ter gente vendendo, tá? Só pra você ter uma visão geral. Quais critérios para escolher boas opções de longo prazo e como as encontrar? Então aqui é algo bem peculiar, tá? O que acontece? As opções, elas não são seres individuais. Ela é um instrumento para você operar a ação. Então, no fim, você está operando a ação, o ativo. Então, suas análises ficam nos ativos, nas ações, nas empresas. Ou se você estiver operando opções de commodity, soja, café, por exemplo, você vai analisar as commodities. Você não vai ficar fazendo uma análise fantástica na opção, tá? Tem gente que cria toda uma ideia em relação à volatilidade implícita. Dá para fazer algumas operações voltadas a isso, volatilidade implícita, que é uma característica exclusiva das opções, mas isso é uma parte pequena. Sempre vai ter um peso muito maior, 98% é análise do ativo, tá bom? Então o que acontece? Você vai escolher empresas boas, por exemplo, com potencial grande de crescimento, o preço da ação. Então assim, se você quer operar para cima, você vai escolher uma ação boa que tem potencial da ação valorizar. Uma ação que esteja em tendência de alta, por exemplo. Uma ação que esteja com fundamentos bons. Você pode misturar análises diferentes para tentar encontrar o melhor ativo possível. Essa é a melhor forma de você operar opções, tá? E outra coisa, né? É o que eu tava falando. A opção, ela é uma ferramenta, então ela é padronizada via Black-Scholes. O máximo que vai mudar é a volatilidade implícita. O que é isso? É como você precifica as opções. Às vezes elas vão estar muito caras ou muito baratas.
Mesmo assim, esse preço das opções, que a gente chama de volatilidade implícita, é muito baseado na volatilidade histórica. Então, boa parte da volatilidade implícita, que é o preço, é uma espécie de régua que a gente mede o quão barato ou caro as opções estão de forma relativa, tá? A volatilidade histórica é quanto que a ação está variando. São duas coisas diferentes. Então, se a ação varia demais, é normal a volatilidade implícita aumentar. A maioria das vezes é isso que manda na volatilidade implícita. Existe, às vezes, na volatilidade implícita, uma antecipação. Então, a pessoa tá vendo crise, ela compra muita opção, a opção fica cara, o númerozinho lá que mede, que é a volatilidade implícita, às vezes aumenta antes de variar o preço da ação. Então, às vezes acontece isso. Então, volatilidade implícita é essa expectativa, né, que o mercado tá trabalhando. Só que, mesmo isso, a maior parte das vezes está baseado aqui na oscilação do próprio ativo, que é a volatilidade histórica. Aí você pode falar, Jimmy, mas eu posso escolher um strike ou um vencimento diferente e isso vai mudar o quanto eu ganho de dinheiro. Perfeito, nas opções existe isso. Strike seria quanto que a opção vai te proteger, quanto que ela vai começar a valer, a partir de qual preço que ela começa a ter um efeito mais interessante, né? Que ela de fato começa a ter o que a gente chama de valor intrínseco. E o vencimento também é muito diferente, uma opção para uma semana e uma opção para 2 anos, tá? Então, Jimmy, não existe uma forma de escolher a melhor? O ponto é, não existe a melhor opção dentro da mesma ação. Porque, na verdade, são escolhas de risco e retorno. Se eu escolho uma opção super baratinha que vence uma semana, a chance dela me dar dinheiro é baixinha. Então, o risco é bem alto, mas se der certo, ela pode me dar muito dinheiro. Agora, se eu compro uma opção para 1 ano, 2 anos, a chance dela me dar dinheiro aumenta bastante. Então, é um risco menor. Só que ela me paga menos também quando ela dá certo. Só que ela dá certo mais vezes. Então, escolha de strike, escolha de vencimento, é particular, é perfil, é escolha de risco e retorno. Não existe o que é melhor. Só vai existir o que é melhor dentro de uma estratégia específica, tá bom? De modo geral, se só falar qual que é melhor, não existe o que é melhor. Depende do que você quer fazer. O quão conservador, o quão agressivo você é. Se você está usando pouco dinheiro, se você está usando muito dinheiro. Quando você está com uma parte grande da sua carteira, você vai ser mais conservador. Quando é um dinheiro de pinga, como o pessoal fala, você pode até ir ser bem arriscado, porque é uma gorjeta, é um valor baixo. Então, existe isso. Então, para responder bem essa pergunta do Denis, a realidade é que para você escolher uma boa opção, você tem que fazer uma boa análise da empresa, do ativo e não da opção em si, tá? Vamos continuar aqui. O Ícaro perguntou se eu invisto em Bitcoin, né? Então, só para explicar, eu tô testando as opções na CoinCall, né? Tô aqui com uma operaçãozinha que vence agora em julho, dia 26 de julho, no Strike 63. De ontem para hoje, o Bitcoin caiu bastante, então talvez fui até para dentro do dinheiro, talvez vou até para exercício nisso daqui, hein? Mas até então, no dia que eu tirei o print, faz 1 ou 2 dias aqui, eu estava com 44% de lucro. Vamos pesquisar quanto ao Bitcoin? Ó, o Bitcoin, ele deu uma pancada para baixo e tá em $60. Então agora eu já tô tendo prejuízo na operação. Olha o tamanho dessa vela, né? Desse candle. Olha quanto que caiu. Parece que venceram alguns contratos futuros de Bitcoin e deu essa grande porrada. Agora já tá recuperando, chegou a bater aqui 58, né? Então, para responder, eu estou testando operar opções de Bitcoin nessa corretora que chama CoinCall, que veio em concorrência à Deribit. A Deribit é a mais tradicional, a maior parte do volume passa pela Deribit, só que a CoinCall veio com uma série de coisas que facilitam a entrada do pequeno investidor. O que eu achei legal, porque eu quis testar com pouca coisa, né? Eu não quis arriscar grandes coisas porque eu não sou um grande comprador de Bitcoin. Eu tinha uns Bitcoins parados na Binance, transferi para CoinCall para fazer essas operações, tá? Eu investi em Bitcoin no começo. Quer ver, ó, eu escrevi em algum lugar aqui ou não? Não escrevi, mas quando eu era pobre, eu comprei muitos Bitcoins, eles valorizaram, eu tinha que pagar as contas do meu dia a dia, vendi meus Bitcoins para pagar a conta, ganhei um dinheirinho na época, mas nada demais. Isso foi em 2011, tá? Então, desde então, eu não comprei nenhum valor relevante em Bitcoin, apesar que tem se mostrado bem resistente com o passar do tempo. Oscila bastante, ou seja, tem uma volatilidade histórica bem alta, né? A gente viu no gráfico ali que ele varia bastante, mas
de forma geral, tem sido consistente, né? Tem se provado conforme o tempo passa. Eu comecei a testar operações com opções no Bitcoin. O Jackson pediu aqui para analisar fundamentos de empresas, né? E aqui fazendo uma propaganda da nossa plataforma que a gente está desenvolvendo, a gente tem dentro do nosso roadmap, né? O que é o roadmap? São as coisas que a gente vai adicionar, né? Seria o nosso roteiro. A gente tem no roteiro aqui que a gente vai adicionar os dados fundamentalistas na nossa plataforma também, para a gente conseguir integrar tudo no algoritmo, para ter uma análise bem completa das coisas que a gente mostra aqui, né? As oportunidades que a gente encontra. Hoje a gente tem feito uma análise baseada principalmente em análise técnica. A gente tem um filtro com análise fundamentalista. No futuro aqui a gente vai adicionar mais coisas. Então eu vou fazer uma análise de duas ações que eu estou bastante otimista, que é Lojas Renner e Banco Inter, tá? Aqui tem a questão do timing, né? Do momento. Lojas Renner não tá no momento legal, porque o gráfico não tá cooperando. Eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco, mas vamos dar uma olhada aqui no fundamento que foi o pedido. O que a gente vê aqui, ó? Isso aqui é o Fundamentei, caso você não conheça, e tem aqui receita líquida, quanto dinheiro que a empresa tá fazendo, né? E a gente vê, ó, que dos anos para cá, isso aqui são números anuais, a Lojas Renner teve um aumento aqui de 64% de 2018 até hoje, nos últimos 12 meses, cresceu 64% a receita, uma média anual de 8,5%, e ela passou aqui, no meio desse caminho aqui, teve a pandemia, né? Teve 2020. A gente vê aqui também o lucro, vamos dar uma olhada no lucro. O lucro tá mais parado, né? A gente viu aqui em 2018, bateu 1 bi, agora bateu nos últimos 12 meses 1 bi 69, né? A margem aqui, que seria quanto que do dinheiro que ela recebeu virou lucro, deu uma caída desde então. Mesmo assim, o que é interessante? Tá, Jimmy, o lucro não cresceu tanto, tá quase meio que parado desde 2018, né? Tinha crescido aqui muito, de 2006 até 2018, saiu de 90 milhões para 1 bilhão, foi um crescimento fantástico, foi onde foi criada a maior parte do valor que a empresa criou. Com isso, os múltiplos de Loja Renner tinham crescido muito. Vou mostrar aqui no Status Invest. Olha que interessante em 10 anos, né? A empresa ela voou na cotação até 2020 e depois do jeito que ela subiu, ela devolveu. Hoje o preço de Lojas Renner é o mesmo preço aqui de 2015. Então ela barateou muito e os múltiplos, né, que seria essa forma de medir se tá caro ou tá barato, caíram bastante. Pode ser que a empresa continue caindo aqui, pode ser, mas o que acontece? Aqui, ó, 2015 a empresa tinha 6 bi de receita e 500 milhões de lucro. Hoje vale o que vale em 2015 e hoje tem 13 bi de receita e 1 bi de lucro. Será que tá certo essa cotação? Pode ser que sim, porque os múltiplos estavam muito puxados, mas mesmo assim eu acho bem interessante isso daqui. Se ela conseguir voltar um ritmo razoável de crescimento, ela consegue provavelmente se valorizar bastante, né? Essa é a minha avaliação. Então, Lojas Renner, para mim, é uma situação muito interessante. Por quê? Acho que vai começar a subir agora? Não necessariamente, tá? Porque se a gente vê o gráfico, é ladeira abaixo, tá? Isso aqui é tendência de queda, não tem discussão. Não existe tendência de subir aqui e tendência geralmente funciona, tá? Em tendência de queda, tá? Com mais chance de cair do que de subir. Mesmo assim, acho interessante. Quem tiver paciência, provavelmente consegue pegar um bom retorno nesse papel. Claro que isso não é recomendação de nada, tá? É só uma coisa que eu estou percebendo, que ela tá com preço de 10 anos atrás. Vou fazer aqui a análise com IA, né? Ela puxa o gráfico aqui e tenta avaliar. Vamos ver o que vai sair aqui, a avaliação aqui. Essa é uma análise baseada só em gráfico, tá? É um teste que a gente está fazendo aqui, se a inteligência artificial consegue fazer essas avaliações, né? Então aqui ele fala que a média móvel mostra uma tendência de baixa, ou seja, mais chance de cair do que de subir. Ele avaliou as bandas de Bollinger. Eu vou ver aqui embaixo só o racional. O preço está dentro da banda de Bollinger, tocando a banda inferior, mas voltando-se para dentro, indicando sinais de pressão de compra ou estabilização temporária. Essa contração das bandas sugere uma possível baixa volatilidade futura. Padrões gráficos clássicos, nenhum padrão gráfico significativo. Padrões de candle, ausência de padrões de candle significativos como martelo 2 de próximo. Então, volume. O volume recentemente é visivelmente menor do que os volumes históricos, indicando uma pressão de compra ou venda atenuada, contribuindo para uma possível estabilização ou consolidação do preço. Suporte e resistência, tem um suporte em 12, parece ser significativo, dado o teste frequente no nível. A resistência em 17 parece forte, baseada em pontos anteriores de reversão e convergência dos movimentos. Ele faz um resumo aqui, o que ele acha que vai acontecer. Para um mês, ele acha de 12 a 14 reais, para um ano de 10 a 18
18. Pô, tá muito largo essa previsão, né? É que provavelmente ele tá vendo que tá perdendo um pouco a força aqui, né, dessa queda, mas não tem nenhum sinal de alta ainda, né? Então, por isso o sistema tá com uma indecisão muito grande. Quando tem uma tendência mais clara, quando tem algum sinal mais claro, ele dá um alvo mais significativo aqui. Mas beleza, interessante ver. Realmente não tem ponto de entrada aqui graficamente, né? Não vejo alguma coisa pro longo prazo legal, uma tendência de alta, por exemplo, mas os fundamentos eu acho legal. Então aqui, vamos dar uma olhada no Banco Inter, que eu tô achando interessante. Ele tinha um resultado bem caótico, tentou crescer aqui naquela onda de bancos digitais, teve uma grande dificuldade, né? Teve um custo para aquisição, não deu bola para lucro, tentou crescer, uma coisa meio Nubank, não rolou muito. Começaram a mudar toda a estratégia, uma busca maior por qualidade ali. E o que a gente vê? Banco Inter, na verdade, tem um histórico grande, né? Eles mudaram a ação, coisa do tipo, por isso a gente não tem o histórico todo aqui, né? A gente acaba perdendo os históricos. Mas com o histórico que a gente já tem, a gente percebe que os resultados mudaram bastante e entrou numa possível progressão de crescimento aqui. Margem melhorando, lucro aumentando, receita melhorando. Então, é um cenário que, de modo geral, é bastante positivo. É claro que existe risco ainda da estratégia não vingar, né? De não fazer tanto sentido, mas aparentemente pode ser uma empresa que estava num cenário ruim e passou para um cenário melhor, tá? Se for o caso, esse ativo pode trazer um retorno muito grande para os seus investidores, se de fato foi esse o caso, né? Se continuar esse caminho de melhora, vai dar um retorno muito bacana, porque o lucro aumentando traz aumento de cotação. Isso é indiscutível. E a gente pode vir aqui e dar uma olhada no gráfico, né? Vamos ver, INBR 32... Diferentemente de lojas Renner, que não tem sinal gráfico positivo, já a Banco Inter tem. Está numa tendência de alta. Estar acima de uma média de 200 é um sinal de alta de longo prazo. Então, tem uma segurança maior de se comprar Banco Inter do que de comprar lojas Renner, tá? Está numa tendência de alta. Isso já, para mim, é um motivo legal de uma segurança maior para operar o ativo para cima. Vamos ver o que a IA fala aqui. Vamos resumir aqui, vamos para o final, ó. Resumo das previsões, continuação da tendência de alta, ele vê R$ 34 para um mês e para um ano R$ 40. Então, o sistema de inteligência artificial acredita na alta do ativo. Você pode ver que ele foi bem mais enfático num número aqui do que na previsão anterior. Por quê? Porque na previsão anterior os sinais eram muito confusos. Aqui, como está numa tendência de alta de maneira clara, a inteligência artificial acredita que deve continuar subindo, porque se a gente pegar os estudos, existe muito estudo falando sobre tendência, que tendência funciona. E quando você opera a favor da tendência, você tem mais chance de ganhar. Lembrando que é chance, isso é renda variável, às vezes não funciona, mas você tem mais chance de ganhar do que de perder operando a favor da tendência. O Dudu perguntou como balancear o risco-retorno para venda coberta na escolha do strike, tá? Eu tenho alguns princípios básicos que eu vou passar para você aqui, algumas regras. Ativo de qualidade tende a subir. Então, se você está fazendo venda coberta em ativo de qualidade, o que você deveria estar fazendo, não venda calls, opere ou compre ativos ruins. O risco é grande, a menos que você tenha um porquê, tá? Ativo de qualidade tende a subir. Então, na média, no modo geral, opções fora do dinheiro vão pagar mais, tá? Porque se o ativo sempre sobe pelo menos um pouco, você acaba ganhando essa alta mais o prêmio da opção que você vendeu. Então, por isso que no S&P os estudos são feitos normalmente em Delta 30 e Delta 30 é uma opçãozinha fora do dinheiro, tá? E o Delta 30 vai ganhar de um Delta 50, que seria na linha do dinheiro, ou um Delta dentro do dinheiro, que seria um Delta 60 ou 70, tá? Então, o S&P basicamente sempre sobe, por isso que ele funciona mais no Delta 30. Não é toda ação que vai funcionar dessa forma, tá? Mas se for um ativo de qualidade, você pode escolher uma opção fora do dinheiro ali. A gente fala delta, né, que é uma forma de escolher o strike, mas você pode olhar por porcentagem, quão fora do dinheiro tá. Você pode achar o jeito mais confortável para você. Agora, se a ação tiver em tendência de queda, pô, você tá vendo que ele tá sempre caindo e você quer fazer venda coberta, você pode ir mais perto do dinheiro. Porque se ele cai por muito tempo, as calls vão ter uma chance maior de virar pó. Mesmo se você escolher uma opção bem pertinho do dinheiro, a ação tá 30, você vende uma call no strike 30. E basicamente a lógica é essa, se tá sempre caindo, a chance das opções, a venda de call virar pó é grande, então você pode ser mais agressivo na escolha do strike dessa call vendida, tá? Ações em alta, o padrão é OTM, se estiver muito forte para cima, pode ser que seja melhor nem fazer essa venda coberta, se estiver muito agressivo, ativo, ou então, se estiver razoável, vai OTM, vai escolhendo mais longe possível,
acima de resistências, por exemplo, acima de banda de Bollinger. Usa uns parâmetros assim que te ajuda a acertar. E quando você quiser vender a ação, pode fazer uma venda coberta dentro do dinheiro até, tá? Então você pode ir agressivo para vender aquela ação e você vai receber um adicional aí, esse prêmio. O valor extrínseco do prêmio vai ser o que você vai estar ganhando quando você vender uma call dentro do dinheiro, tá? Então vamos continuar. Compra de put tendo as ações. Quais seriam os riscos? Para qualquer compra de opções, seja compra de put, seja compra de call, o seu risco é sempre limitado ao valor que você gastou. Então, se você gastou R$100, o seu risco é R$100 que você gastou nessa compra. Se você gastou R$10.000 na compra, o seu risco seriam R$10.000. Não precisa fazer nenhuma conta, nenhuma sofisticação aqui, tá? Então, em qualquer compra, o risco é o valor que você gastou na compra. A ação tá 10, compra uma put no strike 9, que é uma put que vai te proteger se cair abaixo de 9. O risco é o valor que você pagou na put, tá? Aqui um exemplo no módulo de opções lá da nossa plataforma. Aqui a gente tem uma put strike 36,67, o último negócio foi 1,54, o risco é 1,54, tá? Aqui eu imagino que você esteja falando disso. Agora, se você estiver falando quanto que você está protegido, é melhor você simular se você tiver dificuldade. Vai lá no opções.net.br, tem um simuladorzinho, você faz a simulação. Também vamos trazer aqui a questão de proteção na plataforma, mas como é muita coisa, a gente vai trazendo novidades de forma picada, tá? E basicamente a sua proteção é o seu strike, na verdade, né? Se hoje está 36,91, você comprou uma put strike 36,67, você está protegido a partir de 36,67. Você comprou no 35, a proteção começa no 35. Basicamente é isso. Espero que você tenha aprendido. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, isso me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Espero que você ganhe bastante dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.